Amigas e amigos, o dia 17 de março não deveria passar batido, deveria haver uma grande descomemoração no país por ser a data que a Operação Lava Jato diz que iniciou as suas atividades em 2014. Foi quando o delegado Márcio Anselmo, da Polícia Federal, prendeu o doleiro Alberto Youssef. Márcio Anselmo é esse que participou da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, mestre das picaretagens, aquele que fez esses relatórios toscos, mal redigidos, sem pé nem cabeça, que serviram de base para a acusação do promotor Boquiroto Deltan Dallagnol contra o ex-presidente Lula. E que serviram também, com base na acusação do Boquiroto, para que o Sérgio Moro transformasse o ex-presidente em réu. Esse Alberto Youssef era velho conhecido do Sérgio Moro, participou do esquema lá do Banestado, aquela gigantesca operação de corrupção, de remessa de dinheiro para o exterior, para paraísos fiscais, lavagem de dinheiro, que o Sérgio Moro cozinhou o galo, varreu para debaixo do tapete. O próprio Alberto Youssef, que consequência teve a sua participação naquele esquema? Que pena que ele recebeu, tanto é que ele continuou em atividade até ser preso novamente na farsa da Operação Lava Jato. O Márcio Anselmo prendeu o doleiro, aí chamaram a Globo, chamaram toda a mídia, chegaram ao Paulo Roberto Costa e chegaram ao maior esquema de corrupção da história da humanidade, conforme eles dizem. Picaretagem, mentiras, porque algumas questões são tão elementares que basta a gente ligar A com B, somar 1 mais 1, para a gente chegar à conclusão de que se trata de uma grande farsa. Qual a diferença, por exemplo, do José Serra, do José Dirceu, do ponto de vista das acusações, eu digo? Se alguém souber, pode falar aí que a gente faz aí uma retratação e faz também um esclarecimento, se for o caso. Qual a diferença do Eduardo Jorge, que era o secretário da presidência do Fernando Henrique Cardoso, com o Delúbio Soares? Eduardo Jorge, que esteve envolvido nesse esquema da construção do prédio do TRT aqui em São Paulo, luxuoso prédio, aquele esquema do juiz Lau, conforme a mídia dizia, o Nicolau. Qual a diferença do João Vacari Neto do Fernando Henrique Cardoso, que foi delatado pelo Nestor Cerveró? Qual a diferença? Qual a diferença do Palocci para o Aloysio Nunes Ferreira, esse que é ministro agora do Itamaraty das Relações Exteriores? Se alguém souber, conseguir dar uma explicação lógica, aristotélica, eu faço aqui a meia-culpa e a retratação. Pode pensar, pesquisar, para a gente ver que se trata realmente de uma grande picaretagem. E qual foi o resultado concreto das 38 fases da Operação Lava Jato? O que eles apuraram efetivamente? O que eles fizeram? Qual foi a consequência de todas as suas apurações? Tem aí a lista do Janot, diz que vai mandar mais uma agora essa semana. Quem não ouviu dizer que a lista do Janot abalaria os pilares da República? Até agora abalou o que exatamente? Quem não ouviu dizer que as delações da Odebrecht botaria o país de pernas para o ar? Qual foi o resultado de tudo isso? Cadê as delações da Odebrecht? Por que eles sentaram em cima, meteram um sigilo, uma censura rigorosa, bloquearam a mídia, inclusive, porque a mídia pode fazer aí os seus espetáculos, de acordo com seus interesses politiqueiros. Mas qual foi a consequência de tudo isso? Por que soltaram aí todos os delatores naquele acordo espúrio, homologado pela Carmen Lúcia? E agora tem aí a decisão do STF de que também o Caixa 1, o dinheiro legalizado para as campanhas, no caso do senador Walter Raupp, do PMDB, também deve ser investigado. Como diz no editorial da Folha hoje, a grande questão é essa. Agora tem que achar as provas. Fazem as acusações, tem que achar as provas. Como eles vão fazer isso? E o Caixa 2, que o próprio Gilmar Mendes, eu já falei também aqui, um caso bem conhecido, que ele vem dizendo que é preciso separar as coisas, corrupção de Caixa 2, corroborando o Fernando Henrique Cardoso, o Aécio Neves, o Geraldo Alckmin. E qual é a diferença então? Quer dizer, para o PT, para a esquerda, é corrupção, para os outros é dinheiro que saiu aí para fazer campanha eleitoral. Cadê as provas que provam, os elementos, os fatos que mostram que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como dizia o Fernando Henrique Cardoso? Porque essa história de que a Operação Lava Jato foi criada para apurar corrupção, Caixa 2, propinas, ninguém sabe exatamente o que eles estão fazendo, a não ser perseguir o ex-presidente Lula, o PT, a esquerda. Porque o que vem a ser exatamente essa história toda que eles dizem que estão fazendo, que não apresentam nada, nenhum resultado concreto? E descobriram o que exatamente?
Eu já falei aqui, estou colecionando aqui materiais que eu pretendo sistematizar a qualquer momento, né, numa coisa mais densa, um livro talvez, nem que for um livro digital, né, para mostrar exatamente a grande picaretagem que é essa história de Caixa 2, de corrupção. Tem o relatório da CPI de 1993, que eu estou com ele aqui, do senador José Paulo Bisol, que era do PSB na época, foi candidato a vice na chapa do Lula em 1989, que ele chamava aqui de governo paralelo, sindicato... ele disse que descobriu o sindicato da corrupção, que é o que eles chamam agora de clube das empreiteiras, que eles dizem que descobriram agora. Descobriram a pólvora, o maior esquema de corrupção da humanidade. Por que não pegam o relatório do senador Bisol de 93? As denúncias que o Gastone Rigg fez também na campanha, eu falei aqui de outras denúncias, do José Eduardo de Andrade Vieira, o banqueiro, né, que denunciou o Caixa 2 já em 1994. Foi lá que eles montaram o esquema com as empreiteiras. O Clube das Empreiteiras nasceu lá. Tem entrevista do José Eduardo de Andrade Vieira na Folha, tem também uma entrevista do Gastone Rigg falando a mesma coisa. Tem também o Antônio Carlos Magalhães, o coronel, aquele famoso ACM, que foi um dos esteios dos governos Fernando Henrique Cardoso, foi também do Collor e da ditadura militar, falando de Caixa 2. Ele dizia abertamente, eu falo e assumo, teve Caixa 2. Está aí. É que os jornais de antigamente não são fáceis de ter acesso, mas isso foi publicado, foi divulgado isso amplamente. Então a gente vai somando as coisas, vai chegando a conclusões fáceis, do porquê que existe todo esse movimento politiqueiro chamado Operação Lava Jato, esse partido único da Operação Lava Jato. Lista de Janot, pode esquecer, não vai dar em nada. Delação da Odebrecht, também nada. Não tem lógica, não tem sentido. Eles certamente vão fazer aí pirotecnias, comemorando os 3 anos da Operação Lava Jato, as 38 fases, com base nas mentiraiadas. O relatório do senador Bisol mostra claramente o que eles deveriam investigar e não estão investigando. E por que ninguém fala do relatório do senador Bisol de 1993? Ninguém fala das denúncias do Gastone Rigg, do ACM e do banqueiro que era do Bamerindos, que foi ministro do Fernando Henrique Cardoso, o Andrade Vieira. E agora, caso mais recente também, É isso, a essência de tudo é isso. O que diferencia a turma aí do PSDB, do PMDB, do pessoal do PT que está preso? Qual é a diferença? Onde está? Por que uns são santos, outros são demônios? Por acaso as legiões de demônios ganharam carne e osso encarnadas aí no pessoal do PT, e os anjos ganharam carne e osso encarnados na turma aí do PSDB, do PMDB, a turma da direita? O Sérgio Moro está fazendo o que exatamente com a sua trupe, com seus promotores e com seus delegados? Eles vão comemorar o que exatamente agora no dia 17 de março? Agora, uma descomemoração seria uma boa, hein? Um ato político, de denúncia dessa grande farsa, dessa grande mentira. Enfim, um movimento que denunciasse o que representa essa politicagem rasteira, rastaquera desses medíocres, o que está por trás deles, o que impulsiona eles, o que faz com que eles sejam os condutores de um processo como se fosse um partido único. É de fato um partido único do golpe que que propiciam as condições para a consecução do programa da direita, do projeto neoliberal, do golpe em resumo. Dos interesses globais que estão por trás de tudo isso. Midiáticos, a mídia revela muito bem isso nos seus comportamentos. Fica aí, portanto, a sugestão e o alerta. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.